Ezequiel, capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados. Os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: Este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia retrâncias na parede do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às retrâncias do templo, de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima. Assim, se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados. E a área aberta entre as câmaras laterais, que estavam junto ao templo, e as células, tinha a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício, que estava numa área separada do lado ocidental, tinha a largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento de 90 côvados. Assim, mediu o templo, 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas, de fasquias fixas superpostas, estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até ao templo de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo.
As ombreiras do templo eram quadradas e, no tocante à entrada do Santo dos Santos, era esta da mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor, o templo e o Santíssimo. Ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia um baldaquino de madeira na fronteira do vestíbulo por fora, e havia janelas de fasquias fixas, superpostas e palmeiras, em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Ezequiel, capítulo 42. Depois disto, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada, edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura, do lado de dentro, e 100 de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício na área separada, havia também celas e um passeio. Tinham a feição das celas que olhavam para o norte, e o mesmo comprimento e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas, e o mesmo arranjo, como eram as suas entradas. Assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem defronte do muro para o oriente, para quem por elas entra. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul,
500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Salmos de número 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E, por isso, estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar.
O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engredam contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade.